Bom, meu nome é Fernando, nome comprido, Fernando de Andrade Quintanilha Ribeiro, conhecido por todos como Quintanilha e mais do que isso como Quinta. Aqui na faculdade, aqui na Santa Casa, todo mundo me conhece Dr. Quinta, que é até uma curiosidade. Eu não sou formado aqui na faculdade, eu sou formado na Unicamp em 73 e vim fazer residência aqui. Então estou aqui desde 73 e obviamente que a minha casa é a Santa Casa. Eu tenho amigos lá na Unicamp ainda, mas com raízes muito menos profundas do que as raízes que eu criei aqui dentro da instituição da Santa Casa e aqui da faculdade. Eu resolvi fazer medicina, até que eu acho que por rebeldia. Minha família toda era de advogados, meu pai era procurador, meu tio era advogado, e eu acho que inconscientemente eu quis ficar mais livre dentro da família e fui fazer medicina. Eu tinha um tio que era psiquiatra, falecido todos, mas não se considerava bem médico, eu nunca o considerei como médico da família ou coisa que vale. E daí, acho que inconscientemente eu resolvi fazer medicina. Eu gostava, fiz um estágio num hospital lá no Brás na época e acabei fazendo o concurso e acabei entrando na Unicamp. E lá na Unicamp fiz os 6 anos e acabei gostando da otorrinolaringologia, que tinha um grupo muito bom lá, o professor Gabriel Porto, que era o chefe lá, e quando eu fui fazer a residência, minha família era de São Paulo, e eu falei para o professor Gabriel Porto que eu possivelmente iria para São Paulo, que o deixou muito triste, se tanto, mas que ele esperava que eu ficasse lá tal. E ele comentou comigo e falou: olha, se você for para São Paulo, você vai para Santa Casa, que é o melhor otorrino que tem no Brasil. Eu falei: então vamos fazer um trato. Eu vou tentar só na Santa Casa. Eu não vou tentar nem USP, nem Paulista, que eram as residências que tinham. Se eu entrar na Santa Casa, eu vou. Se eu não entrar, eu fico na Unicamp. E acabei entrando. E fiquei amigo dele, depois ele faleceu, mas ainda me dou bem com o grupo lá de Campinas. E acabei vindo para cá. Na época, o chefe aqui, que era amigo dele, do Gabriel Porto, era o professor Mauro Cândido de Souza Dias, que estava iniciando, eu não sabia direito, a chefia que era antes do professor Rezende Barbosa, que eram pontos importantíssimos dentro da otorrinolaringologia brasileira. E eu tive o prazer de conviver com eles. Nessa época, quem me entrevistou, foi até um fato curioso, que na entrevista que eu vim daqui, quem me entrevistou foi o professor Otacílio Lopes de Carvalho, que veio a ser chefe durante muito tempo, não havia rodízio de chefia, então ele ficou chefe. Tem tudo a ver ao otorrino da Santa Casa com o professor Otacílio. E eu me lembro que na entrevista, uma das coisas que eu comentei com ele, que eu vinha da Unicamp, que eu queria fazer otorrino, que já estava dentro do otorrino da Unicamp e tal, e que eu queria operar o vidro, que era uma coisa que estava mais ou menos no início, já tinha alguns anos, mas era um centro da otologia brasileira, era a Santa Casa, e que a minha ideia era vir para cá operar o vidro. E o professor Otacílio, que era a especialidade, dentro da especialidade da otorrino, ele era otologista. E ele falou: não, tudo bem, você vai sair daqui operando o ouvido. E por isso que eu acabei, mais um motivo, que minha família era daqui, e resolvi ficar aqui, e fiquei como residente em 73, 74, nos bons tempos, porque as coisas mudaram muito. E na época eram 2 residentes e um estagiário. Nós éramos 3, agora é uma multidão, 12,
e vai juntando. Eu até tenho uma dificuldade aqui, nós estamos falando aqui entre amigos da Santa Casa, eu não consigo mais guardar o nome de tanto residente. Então eu resolvi inventar um negócio que todo mundo tinha que dar fotografia, a gente faz um cartaz com a foto e o nome de todo mundo. E eu pego meu celular e fotografo. Então quando eu vejo algum residente lá, eu dou uma colada para saber quem é o nome do residente. Depois a gente vai aprendendo no final do ano, mas é uma leva, né? Todo ano uma multidão de residente que entra, residente que sai, os fellows que ficam aqui, é muita gente. E a gente acaba confundindo, quem é parecido com o outro, até a gente conseguir aprender o nome de todo mundo demora um pouquinho. Então eu acabei vindo aqui para Otorrino, foi uma coisa ótima na minha vida profissional, e também fico um pouco triste de ver como é que as coisas estão. Havia um modo de a gente operar a otorrinolaringologia que todo mundo fazia de tudo e o nosso paciente era nosso, como é na vida real. Então eu atendia o paciente no pronto-socorro, eu mandava para o ambulatório, era eu que atendia, eu operava e eu fazia o pós-operatório. Todo residente era assim, acho que em todos os lugares. Depois, infelizmente, começou a crescer tanto dentro da otorrino outras subespecializações, e isso aí acabou tirando esse contato direto e contínuo com o nosso paciente. Então hoje em dia um atende no pronto-socorro, manda para o ambulatório, é o outro que vê, daí discute a cirurgia, outro que opera e outro que faz o pós-operatório. A gente perde completamente a sequência. E isso não é bom para o paciente e não é bom para o médico. Eu acho que é fundamental que o médico acompanhe o paciente, vê o que ele fez, se deu certo, não deu certo, fazer curativo, fazer o que tem que fazer e não ficar encaminhando para outros colegas. Mas como eu falei, cresceu tanto que realmente eu acho que não dá mais para fazer naquele modelo antigo que a gente tinha, que me dá saudade. A santa memória, né, que eu me lembro dos velhos tempos, realmente funcionava, era um departamento menor, um departamento importante dentro da área da otorrinolaringologia brasileira. E agora é triste ver, eu me lembro que quando o professor Otacílio me entrevistou, ele me convidou para dar um passeio pelo departamento. Aqui é isso, aqui é a audiologia, que são as fonos, que fazem a parte de testes de audição, que também foi um centro importantíssimo aqui dentro do Brasil, quando começou toda a otologia, então os testes, a fonoaudiologia praticamente nasceu aqui dentro da Santa Casa, no departamento de otorrino. E realmente era muito conceituado. Então o Otacílio me levou para dar uma volta e falou, olha, aqui é o nosso centro cirúrgico, é uma grande coisa, que a gente tinha um centro cirúrgico da otorrino, então a gente operava dentro da otorrino, pegava os pacientes, aquilo que eu estava comentando da sequência de acompanhar o paciente. A gente operava, os residentes operavam, eu estava operando, tinha uma dúvida, falou, chama algum chefe aqui, porque eu não estou entendendo direito isso, estava todo mundo à mão, e depois eu, como professor, estava ali o tempo inteiro dando apoio aos residentes dentro do nosso centro cirúrgico. Mas os tempos mudaram, a Santa Casa entrou numa crise agora importante, crises que nesses meus 45, sei lá quantos anos que eu estou, desde 73, eu já vi várias crises aqui, várias crises. Mas sempre dava-se um jeito. Essa crise atual parece que é muito mais séria, engloba uma crise brasileira, engloba uma crise mundial, e eu só sei que a situação vai ficando cada vez mais complicada. E na avaliação da Santa Casa, da Irmandade, de enxugar, de diminuir, cria um ambiente muito constrangedor, assustado todo mundo, com medo de ser mandado embora, e vai diminuindo. E agora você passa lá na otorrino,
já que nós estamos falando de memória, é uma tristeza total para os otorrinos. Nós perdemos a nossa enfermaria, nós perdemos o nosso centro cirúrgico, então a gente interna paciente na ortopedia, na gineco, espalhou tudo. Nós operamos no central, que não tem um contato direto com os professores, como tinha antigamente, então sempre tem que um professor ir junto, aí tem dificuldade para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então realmente foi muito triste isso. Então agora a enfermaria, que o professor Rezende Barbosa passava a visita, que era onde eu aprendi muito, na frente do doente, discutindo o caso dele, pegando o que ele estava tomando, o que era, e ia de leito em leito. Hoje em dia não tem mais tempo, não existe essa medicina mais. Agora tem um computador, que você fala com o residente, ele mais escreve no computador do que presta atenção no que você está falando. Ele está muito mais preocupado de preencher os pedidos ou coisas do tipo do que aprender medicina. E às vezes tem que dar um grito e falar, para com esse computador, presta atenção no que eu estou falando, eu estou ensinando a minha experiência para você e você fica digitando que nem um louco aí. Ah, mas a gente tem que fazer isso aí, senão não sei o que, tal. Eu não sei, eu acho que eu estou ficando antiquado, mas tem certas modernidades que vieram mais para atrapalhar do que para ajudar. Porque realmente o tempo que se perde naquilo, dava para fazer, eu não sou contra a informática, ou coisa, obviamente que não. Mas que eles aprendem muito a mexer naquele computador e fazer aquelas da alta, mais do que eles estão aprendendo otorrinolaringologia, o que é lastimável. Eles saem ótimos para mexer em computador, mas às vezes para operar ou para fazer uma coisa, menos do que eu gostaria. É uma residência ainda muito boa, conceituada, mas realmente eu acho que o médico hoje em dia tem valores diferentes do que era. Eu acho que ele é atropelado pelo corre-corre e pela necessidade até de sobrevivência médica. Antigamente a gente trabalhava, foi a época que começou a aparecer os convênios, a gente e todo mundo tinha filhos, os filhos iam para a faculdade, não tinha grandes problemas. Eu vejo agora com pesar os residentes tendo que correr atrás de emprego, arrumar uma opção de emprego e assim mesmo não ganhando o suficiente para poder colocar 2, 3 filhos na faculdade e pagar faculdade particular para todo mundo. Não dá, é triste isso. Então não é uma coisa nossa aqui, é uma coisa da área médica. E isso reflete dentro do que está acontecendo aqui na nossa Santa Casa. Então, muita gente sendo mandada embora, terceirizando, otorrino perdendo espaço, pessoas desconhecidas andando por lá, deceparam, vamos dizer assim, a otorrino, esquartejaram, como se o Jack o Estripador tivesse passado por lá. Então a cabeça está de um lado, o pé está do outro, a alma está do outro lado. Então é muito triste isso. Eu acho que é triste para mim que viveu aquele grupinho coeso, fechado, interessado. Hoje em dia vê tudo distante uma coisa da outra. E eu estava conversando agora mesmo com a turma da ortopedia. O mesmo ocorre na ortopedia, a grande ortopedia do pavilhão Fernandinho Simonsen. Todos eles desgostosos com os rumos de que as coisas estão tomando. Tomara que mude, tomara que volte, porque mudar está mudando, mas eu acho que está mudando para pior. Então, ter a oportunidade de falar aqui, eu acho que é até um desabafo das coisas que estão acontecendo. Vamos ver os rumos, né, que vão tomar o futuro. Mas dentro da otorrino, que é a minha parte, tem esse tipo de problema. Eu daqui dentro, eu acho que a parte que me toca, que foi mais importante na minha vida, foi a pós-graduação. Eu, em 20 anos atrás, mais ou menos, o professor Otacílio, que era o chefe, ficou chefe durante muito tempo, chegou um dia para mim e falou: Quintanilha, nós precisamos fazer uma pós-graduação. Então, você vai bolar a nossa pós-graduação em otorrino.
Na época não havia muita importância em titulação. Você era médico, ia levando. Aí começou, para ser contratado, tinha que ter título, tinha que ter mestrado, doutorado, saiu todo mundo correndo atrás. Eu fiz mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina, e depois, já com título de doutor, prestei, apresentei uma aula aqui para professor assistente, aquela sequência toda, e acabei terminando como professor adjunto, que eu sou professor adjunto aqui do departamento, e com essa incumbência de montar a estrutura de uma pós-graduação em otorrino. Na época, a nossa pós-graduação era muito picotada, então nós tínhamos pós-graduação em cirurgia, em ginecologia, em pediatria, ortopedia, entre outras mais, que não vem ao caso. E com o tempo foram se fundindo. Mas na época eu abri, frente à CAPES, a possibilidade de a gente ter uma pós-graduação em otorrino, e foi aceita da primeira vez com a tal da nota, que a nota é o que nos persegue na nossa pós-graduação aqui. E a nossa nota foi 4. E eu me lembro que a gente tinha reunião nessa sala aqui, essa mesa enorme, uma opção de gente sentada aqui, e todo mundo criticava a otorrino. Não, mas vocês não fazem isso, fazem aquilo. Eu falei assim, qual dos departamentos tem nota 4? Ninguém tinha, só a otorrino. E eu falei, então, se o que vocês estão falando, está entrando por um ouvido, saindo pelo outro, porque vocês não conseguem ter nota 4, o que estão criticando a otorrino que tem nota 4? Era uma brincadeira, mas isso ficou durante muito tempo. Depois, a otorrino, houve uma mudança de chefia, eu acabei saindo por um período da pós, aí numa tentativa de melhorar, acabou piorando, e daí a CAPES virou e falou, olha, nós vamos fechar. Ou vocês acertam o negócio, ou vocês vão fechar. Aí nós reestruturamos de novo, fomos para Brasília e tal, e voltamos outra vez a otorrino a funcionar em mestrado e doutorado, e assim ficou até que o que se fala lá na CAPES, de subir o sarrafo, né? O pulo, cada vez você tem que pular mais alto, até que tua perna não aguenta, né? Então você vai chegar no máximo que você pode. Nós estávamos com nota 3, já tinham fechado aqui os cursos de gineco, de pediatria, fechou ortopedia, fechou tudo. Só estava sobrando a cirurgia, que era mais velha, mais antiga, que a gente tinha 10 anos a mais, e a otorrino. Daí nós fomos chamados para Brasília, eu pela otorrino, o professor Ademar Pacheco pela cirurgia, e eles falaram que a gente devia fundir num curso só. E daí nós acabamos fazendo uma fusão da otorrino, o chamado guarda-chuva, que eu também não é bem a minha ideia. Você vê que eu sou saudosista, gostava da otorrino pequena, gostava da pós-graduação pequena, tudo funcionava. Começa a ficar uma coisa muito grande, foi formando uma bolha gigante, e nós acabamos fundindo então a otorrino com a cirurgia, na chamada pesquisa em cirurgia, que ficou o professor Ademar durante muito tempo. E agora, do ano passado para agora, o professor Ademar saiu e eu estou como coordenador do pesquisa em cirurgia. Então eu estou mais do que dentro da otorrino, eu estou dentro da área cirúrgica inteira como coordenador. E é um peso para carregar brutal, porque a CAPES quer fechar tudo. Então nós tivemos agora, lá em Brasília, 3 dias sentados numa cadeira, discutindo pós-graduação, os novos rumos e o que pode acontecer. E realmente a nossa pós-graduação na área cirúrgica está com grandes dificuldades, e nós estamos tentando revitalizá-la, com problemas sérios, porque um dos problemas é mandar professor embora. Então nós temos uma série grande, muito grande, 27 professores, e eles acham isso incompatível, que deve ter por volta de 12. A própria instituição, a faculdade, falou no máximo 15. E coube a mim diminuir de 27 para 15. Agora imagina eu ter que chegar para 12 colegas que estão na pós-graduação há décadas, falar, amigos,
não podem mais ficar na pós-graduação, porque é como o barco que tem muita gente, náufrago, chega uma hora, cabe 20, tem 30 e tem mais 10 querendo subir e vai afundar o barco. Então você começa a bater com o remo na cabeça de quem quer subir. É uma coisa desumana, é uma coisa horrorosa, mas isso afunda o barco inteiro. E é isso que a gente está fazendo. Eu justifiquei frente a todos o que estava acontecendo, estou marcando reuniões e nessa tentativa. Aparentemente está sendo aceito. Todo mundo viu que realmente não dá. Ou é isso, ou nós vamos fechar uma pós-graduação dentro da área cirúrgica que tem mais de 30 anos. A própria doutora Denise, lá da CAPES, falou: Quintanilha, vocês não podem fechar. Vocês fazem parte da história da pós-graduação em cirurgia. Você existe há 30 anos. Então, como que vocês vão fechar? Vocês não podem fechar, vocês têm que fazer alguma coisa. E ela está me orientando nesse sentido de a gente tentar enxugar, diminuir, aumentar a produção, com as novas mudanças, estão tendo mudanças grandes dentro da pós-graduação, tem falta de verba, o governo está cortando bolsa, a instituição agora acertou que não vai ser mais cobrada a nossa pós-graduação, que já é uma grande coisa, porque senão o aluno ia pagar. Como que a gente vai competir numa pós-graduação com a USP, com a Paulista, com outras mais que estão aparecendo aí, muitas delas gratuitas, e a gente pagando? É muito, muito complicado. Então o aluno não pagando já é uma grande coisa. Mas nós estamos lá na CAPES, lá em Brasília, discutindo isso. Nós estamos com uma dificuldade grande de arrumar aluno. Por quê? Porque na época, como eu falei no começo, a gente precisava ter título. E tinha muito professor sem título. E todos esses professores formavam uma represa para poder ter uma titulação. Então, era uma coisa que tinha vários. Então, tinha aluno daqui, do estado, do Brasil inteiro. Sempre tivemos muitos alunos da pós-graduação que eram professores, estavam começando carreira ou queriam fazer carreira acadêmica e precisavam de título. A represa secou ou se drenou e agora tem um correguinho que a gente está tentando captar alunos. Não é um problema nosso, não é um problema do otorrino, não é um problema da cirurgia, mas é um problema do país. Certo? Então agora está tendo uma competição grande entre pós-graduação de conseguir os poucos alunos nesse fluxo desse riacho que ficou agora. Aquela represa não existe mais. E para isso a gente tem que ter o apoio principalmente da instituição. Como eu falei, não está pagando, os alunos não pagam mais, mas tem muitas outras coisas que a instituição vai ter que proporcionar se a gente quiser uma pós-graduação competitiva. A faculdade está indo bem, a faculdade apoia tudo que a gente tem, mas a gente tem dificuldades de ambulatórios aí na parte da Santa Casa. Ambulatórios que a gente leva com custos que o próprio departamento cobra, porque a Santa Casa não tem dinheiro, a gente tem que comprar material, a gente tem que comprar projetor, tudo às custas do próprio departamento, porque a instituição está sem verba, está cortando, está enxugando. E isso aí, eu acho que já que nós estamos falando de memória, realmente eu acho muito triste. O momento que a gente está passando é muito triste, é assustador. Eu não sei o que será da Santa Casa. O nome Misericórdia está sendo deixado por lado. A Santa Casa, quando foi fundada, a gente pegando a história da Santa Casa, a gente lê que realmente essa misericórdia era fundamental. Santa Casa atendia quem não tinha dinheiro para pagar. Antigamente não tinha plano de saúde, não tinha nada, tinha pessoas ricas que pagavam médico, e as pessoas pobres que vinham na Santa Casa. Era essa a divisão. Depois foi tendo uma classe média, né, mais ou menos, que foram os planos de saúde. Então os planos de saúde pagam muito menos do que paga o particular, mas paga o que o pobre não paga. E não só para o médico, como para a instituição.
E isso aí levou então a Santa Casa a ter crises, como eu estava falando no começo, e essas crises chegavam num ponto que a Santa Casa falava, não tenho dinheiro para continuar. Aí o governo do estado, a prefeitura, alguém sempre puxava, tá bom, nós pagamos para vocês. E a Santa Casa tomava um fôlego e demorava 4, 5 anos, 6 anos. Ó, vamos à falência, tá bom, nós ajudamos, pagamos vocês. Isso parou. De uns tempos para cá, por uma filosofia mais liberal, não vamos mais dar dinheiro. O governo do estado falou que não ia dar dinheiro, a prefeitura não vai dar dinheiro, e vocês na Santa Casa vão ter que fazer uma gestão adequada para conseguir se autossustentar. No meu modo de ver, não tem como. Não tem através do SUS o que o SUS paga. O SUS faz uma cirurgia de amígdala, a gente tem prejuízo, nós já fizemos o cálculo. Cirurgia de amígdala gasta tanto, o SUS paga menos. Então, cada cirurgia que a gente faz, a gente tem prejuízo. É louco isso. E se não tem agora, porque tem cota, fizeram uma opção de coisa, mas não dá para sustentar. Se não entrar algum dinheiro de fora, não vai funcionar. Como misericórdia. Para atender o povo, atender o SUS, não vai funcionar. E é o rumo que infelizmente está tomando. Eu já falei, nós vamos virar daqui a pouco um hospital como o São Luís, 9 de Julho, tanto. O hospital aqui em São Paulo é que não falta, mas um hospital que não vai ter o carimbo de misericórdia, que é a nossa história, desde o século retrasado, que é essa história de atendimento ao público, e a gente viu isso, a gente continua atendendo, gente humilde, agora até curiosamente aparecendo um padrão socioeconômico melhor, o que é mau sinal, porque é a turma que não consegue pagar convênio, que vem para a Santa Casa, então sobrecarrega. E o mesmo acontece nos departamentos, eu estou rindo, da USP, da Paulista, então eles também estão acontecendo a mesma coisa. Então eles falam, não dá para atender. Vai para onde? Vai para a Santa Casa. Então a Santa Casa é só dar uma volta no quarteirão aqui e ver a quantidade de ambulância que tem do estado inteiro. E de outros estados, de Minas. A gente atende o estado de São Paulo. Todo, com a palavra pepino que a gente usa, vem para cá. E não há dinheiro, vai dar prejuízo fazer. Então, a gente se vê realmente de um jeito um pouco triste esse momento. Vamos torcer, vamos ver se a gente sai desse momento e consegue voltar aos velhos tempos da memória da Santa Casa, que tinha ainda carimbada misericórdia no nome.